Oi, pessoal, eu sou a professora Andréa Rocha e nessa aula eu vou falar sobre o procedimento de punção venosa periférica. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no Unifo Online esse artigo que foi publicado no New England Journal of Medicine sobre o tema da aula. O procedimento de punção venosa periférica consiste na introdução de um catéter na luz de uma veia superficial. Essas veias superficiais, pessoal, elas ficam localizadas principalmente nos membros, ou seja, nos braços e nas pernas. Mas também existem outras veias superficiais que podem ser puncionadas, como por exemplo as veias localizadas no escalpo ou no couro cabeludo, que podem ser puncionadas nas crianças pequenas e nos neonatos, e as veias jugulares externas. No LH2, vocês vão aprender a puncionar um acesso venoso central, que consiste na introdução de um catéter na luz de uma veia mais calibrosa, mais profunda, como as veias subclávias, as veias jugulares internas e as veias femorais. Mas por que eu vou puncionar uma veia periférica de um paciente? Quais as indicações do procedimento de punção venosa periférica? As principais indicações são essas que estão listadas aqui no slide. Dentre elas, a coleta de sangue, por exemplo, para a realização de exames laboratoriais, administração de medicamentos, administração de líquidos como soro fisiológico ou sangue e hemoderivados como plasma e plaquetas. E será que existe alguma situação onde eu não deva puncionar um determinado paciente? Ou seja, existe alguma contraindicação ao procedimento de punção venosa periférica? Bom, não existe uma contraindicação absoluta ao procedimento de punção venosa periférica. Até mesmo os hemofílicos, pessoal, que é uma dúvida frequente de vocês, até mesmo esses pacientes podem ser puncionados. O que existe são contraindicações à punção em um determinado sítio, em um determinado local, em alguns pacientes, ou seja, em determinadas situações. Como, por exemplo, se o paciente apresenta uma infecção de pele em um membro, no braço ou na perna, eu não devo puncionar sobre aquele local. Se o paciente apresenta uma flebite, que é a inflamação da parede da veia, eu também não devo puncionar aquele vaso específico. Também não deve ser puncionado um membro onde haja uma obstrução, um trauma ou uma queimadura proximal ao local onde você pretendia puncionar. Se o paciente apresenta uma fístula arteriovenosa, que são aquelas estruturas vasculares confeccionadas por um cirurgião para que ele possa realizar a hemodiálise, naquele membro da fístula eu também não devo realizar a punção venosa. Assim como eu também devo evitar o procedimento de punção venosa periférica no membro onde o paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. E qual o melhor local para realizar o procedimento de punção venosa periférica? Ou seja, qual é o melhor sítio de punção? Depende de cada situação e de alguns fatores, como por exemplo a indicação do procedimento. Se eu vou puncionar um paciente só para realizar uma coleta de sangue, por exemplo, eu posso puncionar uma veia menos calibrosa, como uma veia do dorso da mão. Já se eu vou puncionar para realizar uma hemotransfusão, eu preciso que a veia seja um pouco mais calibrosa, já que o sangue é um líquido um pouco mais viscoso. Outros fatores são, por exemplo, a posição em que o paciente se encontra no leito, a idade do paciente, já que eu citei que os neonatos podem ser puncionados até no couro cabeludo, e a urgência da situação. Vocês vão ver ao longo do curso de vocês que um paciente politraumatizado que se encontra no estado crítico, ele deve ser puncionado em uma veia um pouco mais calibrosa, para que eu possa infundir rapidamente soro fisiológico, medicação. As veias mais calibrosas, elas permitem que essa infusão seja mais rápida. Então, nesses pacientes, eu opto por puncionar, por exemplo, as veias localizadas na fossa antecubital ou veias medianas do cotovelo. Preferencialmente, eu devo sempre optar pelas veias dos membros superiores e não pelas veias das pernas, porque as veias dos braços, as veias dos membros superiores, elas oferecem um menor risco de complicação, como flebite, que eu já falei que é a inflamação da parede do vaso, e TVP, que é a trombose venosa profunda. Além disso, é um acesso de maior durabilidade e com menos prejuízo à movimentação do paciente. Se o paciente vai ficar internado ali por mais tempo, mais dias, você deve preferir puncionar inicialmente numa posição mais distal naquele membro,
porque caso haja alguma complicação naquele sítio de punção, você não vai inutilizar todo o membro do paciente para punções posteriores. Essa figura mostra a drenagem venosa superficial do membro superior. A gente vê o sistema da veia cefálica, que é essa veia localizada mais lateral no antebraço do paciente, o sistema da veia basílica, que é essa veia localizada em posição mais medial no braço, as veias dorsais das mãos e a veia mediana do cotovelo, que é essa veia localizada na fossa antecubital. Essas veias são as veias mais puncionadas no procedimento de punção venosa periférica. Então, nessa figura, mais uma vez, as veias mais utilizadas são as veias dorsais das mãos, a veia basílica, a veia cefálica e a veia mediana do antebraço. Nos membros inferiores, você pode puncionar as veias dorsais dos pés e também as veias do sistema safena. Além daqueles fatores que eu já citei, como indicação, como a urgência do caso, você deve também avaliar o aspecto da veia quando você vai escolher que veia você vai puncionar. Então, você deve optar por uma veia que não seja só visível, mas também uma veia que seja palpável, uma veia proeminente, uma veia que seja pouco tortuosa, uma veia que seja mais firme. Existem algumas veias que quando a gente vai realizar o movimento, o procedimento de punção, a veia desaparece. Então essa não é uma boa veia. A veia tem que ser firme. Para facilitar o procedimento de punção venosa periférica, eu posso utilizar algumas técnicas. Uma que a gente sempre utiliza é o garrote ou torniquete. O garrote é essa fita que vocês estão vendo aqui nessa foto, que é ou elástica ou de látex, que é aquela amarela que está no canto direito, é a que a gente usa aqui no NAMI. E ele serve para pressionar o braço do paciente e fazer com que a veia salte, a veia fique mais dilatada, mais visível, facilitando o procedimento. É importante ter em mente que o garroteamento ele deve ser sempre intermitente, ou seja, eu coloco o garrote no braço do paciente, tento realizar o procedimento de punção venosa. Caso eu não consiga, eu devo soltar o braço do paciente, soltar o garrote, e aí depois de um tempo eu novamente coloco o garrote ou torniquete, ou seja, sempre um garroteamento intermitente. Outros procedimentos que eu posso utilizar para facilitar a punção são posicionar o braço do paciente abaixo do nível do coração, o uso de compressas mornas em cima do sítio escolhido, leves batidinhas no local e também o abrir e fechar de mãos, que é muito frequente quando a gente vai realizar a coleta de sangue. Todo mundo já deve ter sido solicitado a realizar esse abrir e fechar de mãos numa coleta de sangue. Então, tudo isso leva à vasodilatação do vaso escolhido e facilita o procedimento. O material necessário na punção venosa periférica é esse que está aqui abaixo. Então, são as luvas de procedimento, que são aquelas luvas que ficam dentro daquela caixa, ou seja, não é necessário luvas estéreis, que são aquelas que são envelopadas individualmente, que são utilizadas em procedimentos cirúrgicos, algodão com álcool ou solução iodada, o garrote ou torniquete, o próprio dispositivo intravenoso, que pode ser scalp ou gelco de vários tamanhos, a gaze ou algodão secos, o esparadrapo ou curativo próprio e o lixo para descarte das agulhas. Esse dispositivo é o gelco e a gente vai aprender a utilizar ele no segundo semestre. Mas para vocês conhecerem, ele está aqui na foto. Ele é composto por duas agulhas, uma agulha metálica que fica por dentro de uma agulha plástica. Quando eu realizo a punção, eu introduzo as duas agulhas na veia do paciente e depois do acesso estar posicionado, eu retiro a agulha metálica e vai ficar ali na veia do paciente apenas a agulha plástica, que é uma agulha que oferece menos complicações, mais conforto, permite que o paciente flexione o braço, por exemplo. O gelco ele é utilizado para infusões de média duração, porque ele pode ficar até 72 horas na veia do paciente. O calibre dele varia de 14 até 24, sendo que os números menores, como 14, eles são os mais calibrosos, e os números maiores, como 22 ou 24, são os menos calibrosos. Esse segundo dispositivo é o que a gente vai aprender a utilizar aqui no LH1, é o chamado scalp. Ele tem a característica desse dispositivo é que ele apresenta essa borboleta
que vocês estão vendo ali na foto da esquerda, em verde, ela facilita o manuseio do dispositivo. Esse dispositivo ele é indicado para infusões, para indicações de pequena duração, uma permanência de até 24 horas na veia do paciente. Então, eu opto naquelas situações onde eu vou, por exemplo, só infundir uma medicação ali rapidamente, já vou retirar o dispositivo, ou para a coleta de exames de sangue. A numeração dele também segue o mesmo raciocínio do gelco. Os números menores, por exemplo, o 19, eles são mais calibrosos, e os números maiores, como o 27, são os menos calibrosos. Antes de qualquer procedimento, pessoal, eu devo sempre separar todo o material que eu vou utilizar. Depois de separar o material, eu sempre vou explicar para o paciente o procedimento. O paciente tem que saber tudo que você vai realizar. Além disso, é importante também eu citar algumas complicações. No caso da punção venosa periférica, as principais complicações são sangramento, hematoma ou equimose. A equimose é o extravasamento de sangue para o tecido celular subcutâneo. É aquele roxo que se forma quando a gente leva alguma pancada. Já o hematoma é, além do roxo, a formação de uma coleção de sangue embaixo do local. Então, o hematoma ele é palpável e visível. A equimose ela é só visível. Outra complicação frequente é a infecção do sítio de punção. Também é comum a flebite, que eu já citei para vocês o que é, a TVP, relembrando, é a trombose venosa profunda, tontura, síncope, que é o desmaio, como os leigos chamam, ou a perda transitória da consciência, e a reação vasovagal. A reação vasovagal é um mecanismo de síncope. É aquela síncope que acontece quando eu estou submetida a uma situação de estresse, de ansiedade ou de calor. Por exemplo, aquelas pessoas que quando vão coletar exames de sangue no laboratório desmaiam. Então, aquela ali é uma síncope por uma reação vasovagal. Então, antes do procedimento, eu vou separar o material, explicar o procedimento para o paciente, citar algumas complicações e higienizar as mãos utilizando a técnica que a gente já aprendeu no começo do semestre. Depois disso, eu vou calçar as luvas de procedimento. O próximo passo é realizar o garroteamento do membro. Você vai colocar o garrote formando esse meio laço, como aparece na foto, 8 a 10 centímetros proximal ao local escolhido para a punção. Esse meio laço a gente vai aprender na prática com os braços mecânicos. A gente faz ele, pessoal, porque ele é mais fácil de ser retirado. Sempre, como eu já falei, o garrote deve ser retirado o mais rápido possível. Então, esse meio laço permite que eu, puxando uma dessas pernas do laço, rapidamente eu solte o garrote. Com o braço garroteado, eu vou realizar a antisepsia, a limpeza do local, com aquele algodão que eu já separei, que está embebido em álcool ou em solução iodada. Eu vou realizar a antisepsia com movimentos circulares, de dentro para fora do sítio de punção, ou então também posso utilizar movimentos de vai e vem. Somente na hora que eu for introduzir a agulha na veia do paciente é que eu vou retirar essa capa plástica que envolve ela, porque a agulha é o material, é o dispositivo que vai ficar dentro da veia do paciente, em contato com a corrente sanguínea, então não posso de forma alguma contaminar ela. A agulha para a punção venosa periférica, ela apresenta um corte transversal, que é esse bisel que vocês estão vendo ali na foto do canto esquerdo. Quando eu vou realizar o procedimento de punção, o bisel sempre deve estar voltado para cima. E eu vou introduzir a agulha no sentido do retorno venoso. O sentido do retorno venoso é da extremidade para a região central, ou seja, da extremidade para o sentido do coração. Sempre eu vou puncionar, eu vou introduzir a agulha nesse sentido. A agulha ela deve ser inserida na pele do paciente, formando uma angulação entre 5 e 30 graus entre ela e a pele. Quando a agulha alcançar a veia do paciente, vai aparecer um pouco de sangue na ponta do dispositivo, como vocês estão vendo na foto. Nesse momento quer dizer que eu já alcancei o local, então a agulha já atingiu a veia. Aí eu vou mudar a angulação, porque se eu continuar naquela angulação entre 5 e 30 graus, eu vou transfixar a veia.
Então, nesse momento, eu faço um movimento de horizontalização. É como se eu deitasse um pouco a agulha de forma que ela fique mais paralela à pele do paciente. E aí sim, eu introduzo o restante da agulha na veia. Assim que a agulha tiver sido totalmente introduzida, eu com a outra mão solto, puxo uma perna do garrote e libero o braço do paciente. O próximo passo é fixar o dispositivo. Eu vou utilizar um esparadrapo ou uma fita transparente, como essa que vocês estão vendo aqui na foto, e vou depois disso colocar uma etiqueta. E na etiqueta deve conter o tipo de dispositivo, o número do dispositivo, a data em que eu realizei aquela punção e o horário. E também, idealmente, o profissional, o nome do profissional que realizou a punção. A gente tem que ter em mente que dali a pouco ou no dia seguinte não vou mais ser eu que vou estar naquele plantão ou cuidando daquele paciente. E o próximo profissional precisa saber a data, a hora, o momento em que foi realizada aquela punção venosa. Como eu já falei, eu sempre devo retirar o garrote o mais rapidamente possível. E nunca eu vou retirar a agulha do braço do paciente com o braço garroteado. Então, quando eu for retirar o acesso, o braço do paciente já vai estar sem o garrote e eu vou realizar um movimento conjunto, em que ao mesmo tempo em que eu retiro a agulha, eu pressiono o sítio de punção, o orifício de punção com algodão ou gases secos. Assim que eu retiro a agulha, eu imediatamente coloco ela dentro dessa caixa amarela. Essa caixa amarela é o lixo para descarte de material pérfuro cortante. Ela existe em todo o serviço de saúde onde são realizados procedimentos. E o objetivo dela é evitar acidentes pérfuro cortantes, acidentes da equipe que está trabalhando naquele local. Revisando então, pessoal, o checklist de punção venosa periférica. A primeira coisa é sempre preparar o material. O ambiente em que eu vou realizar a punção, ele tem que ser bem iluminado, eu tenho que estar confortável, o paciente tem que estar confortável também, para que eu tenha sucesso na minha punção. Depois disso, eu vou explicar o procedimento ao paciente, citar algumas complicações, higienizar as mãos utilizando a técnica adequada, calçar as luvas de procedimento. Depois disso, eu vou localizar a veia, palpar uma veia que seja visível, que seja firme, que seja pouco tortuosa. Coloco o garrote formando um meio laço a cerca de 8 a 10 centímetros proximal ao sítio de punção. Depois que eu coloco o garrote, posso solicitar que o paciente abra e feche a mão para que a veia se torne mais visível. Visualizo mais uma vez a veia. Faço a antisepsia do local com aquele algodão com álcool em movimentos circulares de dentro para fora ou de vai e vem. É interessante que no momento que eu vou introduzir a agulha, eu avise o paciente que ele vai levar uma picada para que ele não se assuste e provoque algum acidente. E aí sim, eu punciono com o bisel voltado para cima, no sentido do retorno venoso, formando entre a agulha e a pele um ângulo entre 5 e 30 graus. Quando a agulha atingir a veia do paciente, vai aparecer sangue na ponta do dispositivo. Naquele momento, eu realizo um movimento de horizontalização, ou seja, eu mudo a minha angulação e termino de introduzir a agulha na veia do paciente. Depois disso, rapidamente eu solto o garrote e aí sim a minha agulha já vai estar lá no local indicado, no local adequado. Se eu for retirar a agulha imediatamente, ou seja, eu já coletei o sangue, eu já infundi a medicação, eu faço um movimento conjunto, ao mesmo tempo que eu retiro a agulha, eu pressiono aquele local e assim que eu retirei a agulha, eu descarto ela na caixa amarela. Se o paciente for permanecer puncionado, eu fixo colocando aquela etiqueta como a gente já conversou nos slides anteriores. Uma punção adequada é quando o catéter fica localizado no lúmen da veia do paciente. O que pode dar errado é o catéter nem chegar na veia do paciente, ou então o catéter, a agulha, transfixar a veia do paciente. Bom, pessoal, essa foi a aula de punção venosa. Agora a gente vai, na aula presencial, a gente vai treinar com os braços mecânicos e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês sobre esse procedimento. Valeu, obrigada.